Eu Cruz aí, ó, na rádio, apresentando a igreja, São Paulo. 92% de aprovação. Então, agora você tem vários motivos para votar no Aécio. Esse som vai ficar assim? Esse somzinho vai ficar falando? Oi? Vai ficar falando esse somzinho aí? Vai, isso vai ficar falando. O celular de vocês não tem rádio não, né? Se tivesse rádio, compõe no celular, você vê no celular. Não. Aí depois dessa música aí, vem um horário aqui. Eu posso ter a volta aqui? Na minha voz? Mas a volta que você vai ter aí, você vai ter o... Não, você vai ter a volta na internet, se quiser. Vou ter na internet? Só pra mim ficar mais... Na internet tá caindo. Ah, é? Na internet tem, mas você pode... Caiu um pouco, caiu agora. A net tá com problema. Ah, entendi. Aí depois dessa música a gente começa, Depois da música aí tem o horário político, aí vocês começam. Eu vou abrir o microfone para vocês começarem. Aí você já sabe como é que seu nome funciona, começar? Sim, a gente tem tudo. Tem tudo, já, pronto. Já vai começar primeiro? O Helder ali. Eu vou abrir o microfone de vocês dois. Como é que vocês dois ficam abertos, né? Tá certo. Aí na hora que vocês for dar um intervalo aí. Ah, eu já sei, tipo, eu sei que vou falar sobre os profetas. O jeito que você vai se apresentar, a ordem. Eu vou falar sobre a Cruz, Universidade de São Paulo, capital. Estou aqui na Bahia já há 8 meses. Aí botou a internet. Já passei pela cidade de Conceição, que foi ideia, e agora estou aqui em Pojuca, fazendo esse Só que trabalho. tem um atrasozinho na internet, né? Tá caindo toda hora. Você vai se confundir. É o computador daqui, mas lá fora quem tá ouvindo não tá caindo não. É porque por aqui, assim, eu acho que eu me prendo mais, sabe? Hã? Acho que fico mais surdo. Mas aí não, você vai falar mais alto sem ter mais alto, né? Você não vai ter o controle que tem um mesmo que vem aqui, bota o fone e fala, pensando que não tá ouvindo. Grita demais, né? É que ele não tá ouvindo, mas só que ele que não tá ouvindo direito, tá achando que tem que estar alto. Tá bom então. Fazer uma oração? Fazer uma oração? Nossa querida Amada Pai Celestial, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui. Abençoe Jesus santificar neste momento para que possa falar com nós. Que pelo menos uma das pessoas que não nos ouvem possa ter o desejo de conhecer mais a Deus. Que a gente possa fazer uma sagrada palavra de Deus. Jovem Pan é assim, né? Você tem que estar construindo esse negócio aí o mais rápido possível. Não precisa ser muita coisa, porque não tem muito tempo. Não precisa ser muita coisa, porque bem, Vou passar rapidinho. mas pode falar. Não Não ficar ajeitado, né? Aí depois você vai falar sobre a livro de apostasia, sobre o julgamento, eu vou falar sobre o livro de mão. E orar, porque isso é verdade. Eu não vou explicar pedagogicamente como o livro de mão prepara aqui, né? Só vou ler ele, né? Só vou Você ler. vai falar do ministério, sei lá. Sim. Só vou ler mesmo, para tirar aqui, fala, né? Não, vou falar, Jesus Cristo, esse seu gesto é de às vezes ele chamou 12 homens. Parece 12 homens para serem seus apóstolos. E impôs sua mão sobre a cabeça deles para dar a autoridade do sacerdócio. Ele organizou sua igreja. Mas nós sabemos que fortalecer as pessoas. Mas se eu sair, aí quando eu vou lá dentro, vocês não tem pra onde vocês falaram, não pode continuar aí. E depois para parar? Não, eu venho. São 10 minutos. Aí
você pode ir. Depois do Caio Pedro, você fala mesmo, né? Tem. Mas aqui a gente não vai. Tem para escolher. A Aécio diz que vai tomar medidas Depois da hora certa. Depois da hora para a certa. economia, mas não diz quais. Ele diz que vai enxugar. Boa noite, tá? Aí, boa noite, você apresenta, você fala seu nome, você fala o seu. Aécio defende a América Vai falar, se apresentar. Aí, depois que a gente se apresentar, você fala, você se apresenta. Quem vai falar primeiro, quem vai ficar... Tipo, a gente vai fazer uma oração ao vivo, pode, né? Pode. Quem vai dar a introdução primeiro é você, né? Então você fala, boa noite, fala seu nome, aí ele vem, fala boa noite, fala seu nome, aí você vem, aí você começa. Que é você que vai começar, então que A fala. gente estava pensando em falar o lugar onde nós somos, assim, tudo Hã? mais. Nós estávamos pensando em falar onde nós somos, da onde nós somos, assim. Pronto, pode ir. Legal, pode ir. Olá, uma boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí na Juventude FM. Meu nome é Helder Andrade, sou missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Sou da cidade de Cruzeiro, São Paulo. Eu já passei por Petrolina, Pernambuco, Camaçari, agora estou aqui na cidade de Pojuca fazendo esse trabalho aqui de missão. Nosso número de telefone para algumas pessoas é 9987-3289. Exatamente, né? Eu sou companheiro do Helder Andrade, Helder Cruz. Eu também sou de São Paulo, mas eu sou da cidade de São Paulo mesmo, capital. E como ele, também estou como missionário aqui na Bahia. E já faz 8 meses que eu estou aqui como missionário. Já passei pela cidade de Conceição do Coité. E agora estou aqui em Pojuca para fazer essa obra maravilhosa acontecer aqui nessa cidade. E hoje nós vamos falar com vocês um pouco sobre a nossa igreja. Como que ela foi restaurada. E nós gostaríamos de começar a falar com vocês. E para isso nós vamos fazer uma oração. E eu vou fazer essa oração. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos muito gratos ao Senhor pela essa oportunidade que nós temos de falar com as pessoas que estão nos ouvindo agora neste momento. Que o Senhor possa abençoar todas elas com o seu Santo Espírito e com o seu amor, Pai. Abençoe para que elas possam ter sempre alimento em seu lar e possam ter união. Que todos nós possamos aprender juntos algo novo hoje. E essa é a minha oração que fazemos ao Senhor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso mesmo. Então, nós como missionários, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, vamos explicar um pouquinho para vocês hoje como a igreja foi criada. Né? Várias pessoas falam que ela foi criada, mas na verdade ela foi restaurada. Né? E Deus é o nosso amoroso Pai Celestial. Deus é o nosso Pai Celestial. Somos seus filhos. Ele tem um corpo de carne e ossos. E ele é glorificado. Né? Ele é uma pessoa muito especial para nós, né, Lucas? Exatamente. O Evangelho, ele abençoa as nossas famílias. Né? Deus, o nosso Pai Celestial, tão amoroso, que Ele nos deu famílias, onde nós podemos crescer nos laços familiares. Né? O Evangelho restaurado abençoa e ajuda o marido e a mulher, os pais e os filhos, à medida que eles se esforçam para desenvolver um relacionamento mais sólido, a força espiritual na família. Essas bênçãos estão ao nosso alcance, agora e na eternidade. O Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda a resolver nossos problemas e desafios atuais. Né? Hoje, no mundo tem várias dificuldades. Através do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos abençoar as famílias. Né? Nós podemos ter pais e mães. Né? Eu amo muito minha família. Espero que eles estejam me ouvindo agora, mandar um abraço para eles também. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo ama cada um, seu pai e sua mãe. Né? O nosso Pai Celestial é tão grandioso que nos deu a oportunidade de crescer em famílias, crescer com um pai e uma mãe tão especial. Né, Lucas? Exatamente, né? Eu também tenho um carinho muito grande pela minha família. E se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Tudo que eu sei, o pouco que eu sei, foi eles que me ensinaram. E uma outra maneira muito especial que o Pai Celestial, nosso Pai Celestial, tem para demonstrar o nosso amor por nós, é que desde o começo do mundo, ele sempre trabalhou chamando profetas. Um homem autorizado por Deus aqui na terra, que tem o poder de falar com ele, de ouvir a voz do nosso Deus. Então, né, a cada um desses profetas, Deus concedeu a autoridade do sacerdócio e revelou verdades eternas, como nós temos exemplos de Noé, Abraão, Moisés, né? E todas as pessoas têm o dom do arbítrio, que inclui a liberdade
de aceitar ou rejeitar o Evangelho, conforme ensinado pelos profetas e apóstolos. Aqueles que escolhem obedecer são abençoados, mas aqueles que ignoram, rejeitam ou distorcem o Evangelho não recebem as bênçãos prometidas por Deus. Nós podemos ver que Adão foi o primeiro profeta da terra. Por revelação, Adão aprendeu qual é o devido relacionamento da humanidade com Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aprendeu sobre a expiação e a ressurreição de Jesus Cristo. E aprendeu os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, que são essenciais para que nós podemos um dia voltar à presença de Deus. E Deus sempre trabalhou chamando profetas, até que chegou o tempo de o maior profeta vir aqui na terra, que foi o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial enviou seu Filho Jesus Cristo para tomar sobre si, por meio de seu sofrimento, os pecados de todos os que viveram nessa terra e para vencer a morte física. Durante seu ministério na terra, o Salvador ensinou seu Evangelho e realizou muitos milagres. Ele chamou 12 homens para serem seus apóstolos e impôs suas mãos sobre a cabeça deles para dar-lhe autoridade do sacerdócio. Ele organizou a igreja dele aqui na terra. Isso muitas pessoas não sabem, que Cristo organizou a igreja dele aqui na terra, não é verdade? Então, a organização dessa igreja é como fala, né? Profeta, que Jesus Cristo era um profeta, ele chamou 12 apóstolos para trabalhar junto com ele e deu autoridade do sacerdócio para que eles pudessem pregar o Evangelho e batizar, igual ele fazia. Mas nós sabemos o que aconteceu com Jesus Cristo, o que as pessoas fizeram com ele. Começaram a persegui-lo, dizer que ele era um falso profeta. Então eles mataram Jesus Cristo, pregaram ele na cruz. E de certo, se eles não aceitaram nem o nosso Salvador Jesus Cristo, não era de se esperar que eles aceitassem os apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo, também foi perseguido e mortos pelas pessoas. E aí que a gente entra num estado que nós chamamos de a grande apostasia. Isso mesmo, Cruz. A grande apostasia. Né? Após a morte de Jesus Cristo, pessoas perversas perseguiram e mataram muitos membros da igreja. Outros membros da igreja afastaram-se dos princípios ensinados por Jesus Cristo e seus apóstolos. Os apóstolos foram mortos, e a autoridade do sacerdócio, inclusive as chaves para dirigir e receber revelação para a igreja, foi tirada da terra. Visto que a igreja não era mais dirigida pela autoridade do sacerdócio, o erro, aos poucos, se misturou com os ensinamentos da igreja. Boas pessoas e muitas verdades permaneceram, mas o evangelho, conforme estabelecido por Jesus Cristo, foi perdido. Esse período é chamado de a grande apostasia. Essa apostasia resultou na formação de muitas igrejas com ensinamentos conflitantes. Né, Cruz? As pessoas se perguntam hoje por que tem várias igrejas hoje na Terra. Né? Por que eu acordo cedo na minha casa e tem uma nova igreja na porta? Né? Hoje, esses dias andando por Pojuca, eu vi numa rua mais de 5 igrejas. As pessoas não sabem por que tem várias igrejas. Né? E na verdade foi nessa época, né, Cruz, que Jesus Cristo com os apóstolos morreram, aquela verdade foi tirada da terra. E veio o período da grande apostasia. A grande apostasia, né, várias pessoas acreditavam no Deus de Jesus Cristo e tentavam entender e ensinar a verdade, mas não possuíam o evangelho completo nem a autoridade do sacerdócio. Como resultado, cada geração perdeu um estado de apostasia, pois as pessoas eram influenciadas pelo que era transmitido por gerações anteriores, inclusive as mudanças feitas no Evangelho de Jesus Cristo. Então as pessoas foram mudando o Evangelho de Jesus Cristo, né? Elas foram pegando ensinamentos, né? Outros ouviram falar sobre arrependimento, sobre fé, e foram criando as igrejas. Né? Hoje tem várias igrejas na Terra por causa disso. Né? Mas lá em Amós 8, 11 e 12, tem uma escritura que fala assim: eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E as pessoas irão errantes de um lado até o outro, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharam. Então esse foi o período. Quando Jesus Cristo com os apóstolos morreram, as pessoas estavam perdidas, né? Elas tinham fome, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Né? Aquelas pessoas que acabaram de sintonizar aí. Nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e nós estamos explicando como foi restaurada o Evangelho de Jesus Cristo e por que
nós temos a igreja hoje, a face da terra, no Cristo. Exatamente. Isso mesmo. Mas eis que a restauração tinha que acontecer, né? Todas aquelas verdades tinham que novamente voltar à presença de Deus, né? Em 1820, como é feito ao longo da história, nosso Pai Celestial mais uma vez escolheu um profeta para restaurar o Evangelho e o sacerdócio à terra. O nome desse profeta era Joseph Smith, quando o rapaz Joseph estava confuso por causa das diferenças entre as muitas igrejas e que existiam na região em que morava, e queria saber qual igreja estava certa. Sabendo que precisava de sabedoria, seguiu o conselho que encontrou na Bíblia, uma escritura que penetrou no fundo do coração dele. Tiago 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, que seria dada. Essa escritura está lá em Tiago 5. E Joseph Smith, ele se perguntou: eu tenho falta de sabedoria? Eu quero saber qual das igrejas estão verdadeiras? Eu vou procurar saber sobre isso. E Joseph Smith, numa manhã de uma primavera, ele se retirou ao bosque. Quando ele estava sozinho, ele se ajoelhou e fez uma oração. E eu vou usar as próprias palavras dele. Ele diz assim: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor imóvel desafiou qualquer descrição, parando no mar acima de mim. Um deles falou-me, chamando pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve. E Joseph Smith contemplou a glória de Deus e Jesus Cristo, e ele viu que eram dois seres, separadamente. E ele pôde perguntar a eles qual de todas as igrejas eram verdadeiras. E Jesus Cristo pôde responder para Joseph Smith que nenhuma dessas igrejas que estavam na face da terra era verdadeira. Todas as igrejas se chegavam ao homem pela boca, mas não pelo coração, de quem Deus e Jesus Cristo eram realmente. Mas Joseph Smith era muito novo. Ele recebeu a revelação de ir embora e esperar que ele teria mais, que ele saberia mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E no ano de 1829, Joseph Smith recebeu a mesma autoridade do sacerdócio que Jesus Cristo havia conferido aos seus apóstolos, João Batista, que batizou Jesus Cristo. Apareceu Joseph Smith, conferiu o sacerdócio para ele, estabeleceu a chave para ele novamente do batismo. E depois, Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos originais de Jesus Cristo, apareceram mais tarde a Joseph Smith e conferiram o sacerdócio de Melquisedeque, como sacerdócio maior. E assim Joseph Smith foi chamado novo profeta aqui na terra. E ele chamou 12 apóstolos, ordenando-os. E aquela igreja que Jesus Cristo tinha formado, novamente está na face da terra. Exatamente, né? Posso testificar realmente que isso aconteceu. Eu não estava lá naquela ocasião em que Joseph Smith viu aquela luz. E naquela luz eu tenho certeza que ele viu 2 personagens, que era Deus e Jesus Cristo. E eu presto meu testemunho a vocês que realmente isso aconteceu. E eu sei disso através de uma oração que eu fiz. Porque Deus responde às nossas orações. Mas sabendo da dúvida, descrença e falta de informações que permaneceria após séculos de escuridão, nosso amoroso Pai Celestial trouxe luz um antigo livro de Santas Escrituras, comparável à Bíblia, que contém a plenitude do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Esse livro de Santas Escrituras fornece provas convincentes de que Joseph Smith foi um profeta verdadeiro de Deus. Esse registro é o livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Aqueles que começam a ler o livro de Mormon pela primeira vez estão dando passos importantes para saber que Joseph Smith foi um profeta de Deus e que a igreja verdadeira foi restaurada à terra. Aquele que procura sinceramente a verdade logo começará a sentir que o livro de Deus é a palavra. O livro de Mormon é a palavra de Deus. Muitas pessoas ficam se perguntando, né? Quem foi Mormon, né? As pessoas conhecem a gente como Mormon.
Mas Mormon ele foi um profeta que viveu aqui nas Américas e que teve o trabalho de fazer um resumo dessa história que tem no livro de Mormon. Porque no livro de Mormon a gente pode encontrar a história de 600 antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo. Então a gente vai se imaginar que é muita história, né, Grande? Com certeza. Então Mormon... 1000 anos de história, né? 1000 anos de história, né? Então Mormon ele ficou responsável de fazer um resumo dessa história e gravá-las em placas de ouro, para que pudesse durar bastante tempo. E o filho dele, Moroni, enterrou. E por muito tempo essas escrituras ficaram enterradas, até que o nosso profeta Joseph Smith, por revelação de um anjo do Senhor chamado Moroni, o próprio que enterrou, mostrou a ele onde estavam essas escrituras. E hoje nós temos ela em nossas mãos. Joseph Smith a traduziu pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E nós, como missionários, convidamos todas as pessoas a lerem o livro de Mormon para saber se ele é verdadeiro e a orar. Porque depois de ler a mensagem do livro de Mormon e ponderar sobre ela, toda pessoa que deseja conhecer a verdade precisa perguntar em oração ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, se ele é verdadeiro. Ninguém pode conhecer verdades espirituais sem orar. É por isso que nós devemos orar e perguntar diretamente para Deus se o livro de Mormon, se Joseph Smith foi um profeta de Deus. Porque sabendo que o livro de Mormon é verdadeiro, vocês vão poder saber que Joseph Smith foi um profeta de Deus. E que a Igreja de Jesus Cristo, ela foi novamente restaurada aqui na Terra. Como missionários, nós não pedimos ninguém que acredite em nossas palavras, mas pedimos que acredite em Deus. Sabemos que Deus responde às nossas orações. Sabemos que Ele é nosso Pai Celestial e que Ele não nos deixará perdidos no mundo, em divergência de religião. Eu gostaria de prestar meu testemunho a todos vocês que estão nos ouvindo, que Jesus Cristo, Ele vive, que Deus é nosso Pai, e que Ele novamente chamou profetas nos nossos dias de hoje, para que os filhos dele não ficassem perdidos, para que por meio do batismo, com a devida autoridade, todas as pessoas possam ser salvas novamente, no reino de Deus. Isso mesmo, eu também presto meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que o livro de Mormon é uma testemunha poderosa de Jesus Cristo, que junto com a Bíblia, elas são escrituras sagradas, e uma completa a outra. As pessoas acham que nós só temos o livro de Mormon, mas nós também temos a Bíblia. E juntas elas são uma poderosa instrumento para nós nesses últimos dias. Eu também queria prestar meu testemunho que essas coisas são verdadeiras. E eu queria dizer que daqui a pouco nós voltamos para responder perguntas também, se alguém tiver perguntas para nos mandar. E eu queria dizer que essa igreja é verdadeira. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vocês vão poder obter pelo poder do Espírito Santo, que essas coisas são verdadeiras, como eu, a Andrade, a Leo Cruz, podemos obter também. Legal, hein? Essa música é da hora. Não pode falar normal porque tá fechado. Daqui a pouco, o sucesso está de volta.